tem que se apresentar bem, se preparar fisicamente. Júlia Guerra. Júlia Guerra. Vocês vão, às vezes, passar 10, 12, 15, 20 horas, 25 horas, como eu já passei no plenário. Tem que estar preparado fisicamente. As refeições são servidas lá. Cuidem com a comida. Há muitos anos atrás assisti um júri, até posso falar o nome do promotor, porque foi um dos grandes promotores do Ministério Público, o Dr. Gilberto Calado, um dos maiores promotores que nós tivemos no júri. Muito inteligente, muito preparado. O Gilberto pediu uma parte, o advogado, e era depois do lanche, o advogado comeu 5 x salada. É, eu na época era estudante, nessa época eu era estudante, eu sempre assistia ao júri. E no intervalo o juiz, como estava sempre ali, me convidava para participar, tal, eu servi o lanche, era x-salada. O homem me comeu 5 x-salada. Aí ele está na tribuna e falava assim, já passando mal. E o Gilberto Calado pediu uma parte. E o advogado, eu dou tua parte, puxou tua parte. Aí o promotor acabou de falar, mas o advogado cochilou. Na tribuna, o cara cochilou. Foi um riso geral. Por quê? Porque não se preparou fisicamente, comeu demais, passou mal, guloso. Então o advogado tem que se preparar para uma maratona daquela, porque são horas de julgamento, e se ele não estiver preparado física e mentalmente, ele vai comprometer a sua performance. Conhecer o processo. O advogado tem que conhecer o processo, saber os fatos. É interessante que faça um sumáriozinho, né, note? Porque durante a fala dele, se a outra parte pedir que ele indique as folhas, ele tem que indicar. E às vezes a outra parte foi de sacanagem, para quebrar o encanto. Você está citando, porque às vezes o cara está num discurso bom, para quebrar o ritmo. Aí já se perde, não acha mais nada, então ele tem que conhecer o processo, até para fiscalizar se o que o outro está dizendo é verdade. Uma vez assisti em São Paulo, agora muito inteligente, o doutor começou a falar, começou a fugir dos autos. Aí o advogado ficou quieto. Depois o advogado foi e exagerou mais ainda. Aí, onde é que o senhor, eu quero que o senhor indique onde é que o senhor achou isso aí, em quais páginas estão isso? O advogado muito ligeiro, nas mesmas páginas que o senhor encontrou aqui. E aí ficou. Então, se o advogado não conhece o processo, ele não vai fiscalizar se o outro está falando a verdade ou não. E para isso ele tem o quê? Tem duas possibilidades. Ele tem a questão do à parte e da questão de ordem. A parte compete à parte. O que é o à parte? Você se concede uma parte, ele dá se ele quiser. Aí vai o preparo, o estilo de cada um. Eu, por exemplo, eu gosto da parte, gosto do debate. Tem uns que não. Às vezes o cara, o promotor está indo bem, você me concede uma parte, aí já perdeu o ritmo, já não se encontra mais essa rola toda. E tem promotores que vão, eu gosto da parte, mas ele dá se quiser. Eu fiz um júri no Rio de Janeiro uma vez, Paulo Rangel, que é um grande promotor de justiça, hoje é desembargador, tem vários livros publicados. E se vocês me concedem uma parte, já chegarei lá. E vocês concedem uma parte, já chegarei lá. Estava indo. E ele estava hipnotizando, como era bom. Vocês me concedem uma parte, já chega. Vocês não querem me conceder, não me conceda. Já chegarei lá, eu ensinar para meus alunos. Quando eu não quero conceder uma parte, já chegarei lá, e não chega nunca. Vai me dar uma parte ou não vai? Porque isso é minha técnica. Já chegarei lá, vai embora. Não chega nunca. Então, agora, questão de ordem não. Questão de ordem, quem decide é o juiz. Uma vez fiz um júri em Itapema, no caso, o cara estava na acusação. O cara veio na contramão, um turno bêbado, e matou um dos diretores da Porto Belo. E nas alegações finais, o advogado veio com uma tese que tinha AIDS, que tinha bebido, tinha tirado cocaína e liberava uma molécula que ele era inimputável. Ele falou assim, vamos passando. E você, para que diabo é isso que eu perguntei para todo mundo? Falei com vários médicos, com o advogado que ele vai para o júri, que conhecer medicina legal, psiquiatria, psicologia.
é uma atuação completa, não é só o direito. A gente talvez o direito não seja nem o mais importante. Ele tem que conhecer outros aspectos. Mas eu estudei aquele caso, eu não achava que diabo de tese é essa, rapaz. Que o cara perde a memória. Chegou no júri, ele começou a ler um tratado sobre isso, que o cara era inimputável. Porque ele estava intoxicado, dizia. Aí, meu Deus do céu, não, nós temos que tratar esse menino. Eu peguei ele no colo, não precisa de cadeia, ele precisa de tratamento, está intoxicado, ele tem HIV. Eu não sabia nem falar que era HIV. Mas estava lendo aquele tratado, eu pedi para o promotor, que diabo é isso? Eu procurei por tudo, não sei. Você acha que o conselho da parte? Não, conselho. Excelência, uma questão de ordem. Não, conselho. Não é com Vossa Excelência. Questão de ordem para a juíza. Não é com Vossa Excelência. Pois não, doutor. Que ele me indique qual é o autor que ele está lendo e de que obra são essas afirmações. Aí o senhor, por favor, indique que obra. Não, isso aqui é minha autoria. E ele enrola todo mundo. Agora quer dizer que a AIDS, a cocaína e o uísque, o cara não sabe que porra, que diabo de... E agora? Se eu não faço a questão de ordem, o que decide é o juiz. Então são duas ferramentas que vocês têm que saber utilizar. O à parte e a questão de ordem. Conhecer a vida do réu e da vítima. Isso é importantíssimo. Os antecedentes, lista de antecedentes, o juiz, por exemplo, não pode utilizar, às vezes, para majorar uma pena. O Supremo já disse que os antecedentes não podem ser utilizados. Mas para o jurado, uma pessoa que tem vários antecedentes, uma vítima que tem vários antecedentes, e um réu que tem uma vida correta, é uma circunstância que pesa muito na hora do veredito. Isso pesa muito na hora do veredito. Então, vocês procurem conhecer a vida do réu, a vida da vítima. Preparem o réu para o interrogatório. Quando eu digo preparar, não é o advogado chegar, mentir, forjar a prova. Eu sempre digo que pelo meu cliente eu vou até a porta do inferno, mas eu não entro. Eu não cruzo aquela linha. Tem advogado que, doutor, tem cocaína lá em casa, liga para minha mulher para tirar. Pelo amor de Deus, você não é advogado, você é bandido. Isso não é papel de advogado. Doutor, o filho está preso, está nervoso, eu tenho que ir lá acalmá-lo, mano, psicólogo. Eu não estou aí para puxar saco, eu vou trabalhar para ele, eu não vou lá para acalmar. Ele não foi macho para cometer o crime, seja macho para aguentar a consequência e esperar. O advogado não tem que ficar levando cigarro na cadeia, não tem que ir lá acalmar preso. Isso não é papel de advogado. Isso é o que avacalha, o que esculhamba a advocacia. O advogado, às vezes, não é considerado por causa disso. Não se valoriza. Né, doutor? Tira meu filho que depois eu lhe pago. Mas encerrou a conversa. Quando tu está doente, tu não vai no médico? Tu não paga na consulta? Ou tu paga quando tu está curado? Então, por que eu que estudei, vou trabalhar de graça para receber depois, meu Deus do céu? Mas a maioria dos advogados faz isso. Fazem leilão, não se valorizam, não levam em conta o passivo intangível, quanto é que custa o conhecimento, as horas de estudo, as horas que tu deixa de ficar com a tua família para estudar. E aí se prostitui, porque isso é prostituição para mim. O cara que fica aí em porta de cadeia, não se valoriza. Não, o advogado tem horário, né? O senhor tem 1 hora para conversar comigo, paga a consulta, eu estou aqui à sua disposição. O advogado, o criminalista, ele tem que ser mais profissional. Tem que ser, por isso que a maioria de carro velho estão quebrados, porque não se valoriza. Então o cara tem que se dar o valor. Preparar o acusado. Preparar de acordo com a versão dele. Não é que o advogado vai inventar, não. Olha, a acusação é essa, não. Deixa eu explicar como é que funciona, preparar o réu para o interrogatório. Porque tem um filme até, muito interessante. Advogado brilhante. A tese negativa de autoria, que a vítima estava viva, talvez alguns já tenham visto.
E ela vai entrar daqui a pouco nessa porta, agora. E todo mundo olhou, esperado, que mise-en-scène, ele foi lá, e ela não entrou. E o cara foi condenado. Por que ele foi condenado? Porque todo mundo olhou para a porta, menos ele. Ele sabia que tinha matado. Quer dizer, o cara não se ajuda. Então, o réu também tem que dar uma forcinha, né? Senão não vai. A questão das perguntas, o advogado, o réu dá o depoimento, o juiz interroga, passa a falar para o promotor. Eu tenho feito o seguinte: tem um promotor que o homem não tem jeito, ele não está ali, ele está ali para condenar. O réu pode falar o que quiser, que ele não vai perguntar para esclarecer o fato, ele vai perguntar para sacanear, para massacrar, para pegadinha. Aí eu peguei, ele começou a perguntar, você vai professor, olha, o Ministério Público ele vai permanecer calado, uma forma de protesto, tendo em vista o tratamento que ele tem recebido, ele vai permanecer calado. Pronto, eu pegou assim, eu quero fazer as minhas perguntas e quero conseguir dar. Promotor fez as perguntas. Chegou na minha vez, o que eu fiz? Perguntei as perguntas do promotor. Primeiro, deu tempo para o cara pensar. Porque era um coitado, ele ia se atrapalhar. Segundo, impedir que aquelas perguntas se desdobrassem em 20. Então, isso é uma técnica que o advogado pode usar. O promotor não vai falar nada, deixa o promotor se espernear. Porque nós temos garantido o direito ao silêncio. E esse silêncio não pode ser interpretado em prejuízo do acusado. Então ele pode permanecer calado, o promotor de justiça. A coerência da tese com o interrogatório. O que é ampla defesa? No caso do júri, chama-se plenitude de defesa. O que é plenitude de defesa? É a conjugação de dois aspectos. A autodefesa, o interrogatório, com a defesa técnica. Então tem que ter uma coerência que tu vai levantar com o que o acusado diz. Embora não necessariamente, porque toda regra tem exceção. Ele pode assumir, dizer, confessar o crime e você ir lá sustentar a negativa da autoria. Ele assumiu, mas ele está sendo coagido na prisão, porque ele quer defender uma outra pessoa, o advogado pode. Tem casos de defesas assim, que foram bem sucedidas. Tem um livro muito interessante, pequenininho, da editora Saraiva, escrito pela Luciana Zafir, que é uma grande advogada, minha amiga particular, irmã do Luciano Zafir. E ela tem aquela esclerose múltipla, e ela, para escrever esse livro, ela escreveu no nariz, ela teve que aprender a digitar e escreveu no nariz. E ela conta vários casos ali, e uma das defesas que ela fez foi dessa, o acusado dizendo que era ele, ela defendeu, dizendo que não, ele foi absolvido. Casos e acasos. É um livro pequenininho da Saraiva, vale a pena ler esse livro, vale a pena. A questão da, eu vou acelerando para o tempo, a questão da pluralidade de teses, aí vai do advogado, negativa da autoral, não foi ele, mas se foi ele, vai legítima defesa. São teses antagônicas, o advogado pode articular em plenário, mas ele tem que saber como é que vai julgar essas teses. A compatibilidade da tese com a comunidade. Por exemplo, crime passional. Vai no interior. Marido, cara trabalhador, bem, enganado pela mulher. Mata a mulher. Antigamente se reconhecia a legítima defesa da honra. Hoje é difícil.